Por haver quórum regimental, damos por aberta a presente reunião, iniciando nossos trabalhos. Quero agradecer a presença dos senhores vereadores, todos estão aqui se fazendo presente. Consulto também os senhores vereadores para a dispensa da leitura da ata da reunião ordinária dia 5 de setembro, encaminhada por e-mail, aprovada e coleta das assinaturas. Eu gostaria então que o relator fizesse a leitura do projeto de lei complementar 1715. Emenda, tem primeiro a leitura da emenda do relator. Deixa eu botar aqui. Perfeito. Boa tarde a todos. Esse é o projeto de lei complementar 1715, é um projeto da minha autoria, aquele que faz algumas mudanças no Código de Proteção Animal, fixando a questão do abandono de animais. E o vereador Ito entrou com uma emenda aqui. A gente conversou, ele entrou com uma emenda, e essa emenda, na verdade, visa alterar apenas o valor, que no projeto meu é colocado como gravíssimo abandono de animais. Ele faz, na verdade, uma sugestão aqui, através dessa emenda, para que seja considerado grave. Então, reduz o valor da multa. Mas a emenda é constitucional. Eu vou votar de forma constitucional. A gente faz a discussão aí do valor adequado que a gente acha depois em plenário, e peço o voto aí favorável para a emenda do vereador também. Seu voto, vereador Lanzarin. Também favorável, acho que cabe aqui sim levar ao plenário a discussão. Só a título de esclarecimento, vereador Bruno, qual o valor dessas duas penalidades? A que eu coloquei é de 10 a 20 mil. A do vereador Ito não Ela não é pré-estabelecida já na realidade? Não, vai analisar o caso e vai ver a situação, mas varia de 10 a 20 mil. A do vereador Ito, ele coloca como grave. Ele não mencionou, especificou aqui, ele só faz referência ao Código de Proteção Animal. Eu estou sem ele aqui, mas se eu não me engano é de 1.000 a 10 mil. Vereador Jovino, seu voto? Pelo que eu entendi, a emenda do vereador Ito, que ele veio até conversar comigo a respeito disso, leve, média e grave. Né? Que aí não lembro se o valor é 100, 200, chega a 500, alguma coisa nesse sentido. 10 mil. Eu acho que é 1.000 a 10 mil, vereador. Então eu voto favorável com o vereador. Até lamento o vereador tem a minha posição, né? Respeito o projeto de Vossa Excelência, vereador Bruno, mas eu acho essa multa bastante elevada. Vereador Ricardo, seu voto? Também favorável, presidente. Também favorável. E a comissão seguinte. Projeto de lei complementar 1726 do Executivo. Obrigado. Perfeito. Projeto de lei complementar 1726, autoria do Poder Executivo, ementa. Revoga o parágrafo 5º do artigo 20 da Lei Complementar 721, de 21 de agosto de 2009, que dispõe sobre a organização do Sistema Municipal de Defesa do Consumidor. Altera a Lei Complementar número 701, de 29 de janeiro de 2009, e dá outras providências. Entrou agora em caráter de urgência. O parecer jurídico aqui, que por todo exposto está regular em seus aspectos formais e materiais. Como aqui é a análise jurídica, eu voto de modo favorável. Eu gostaria de pedir, me permite, presidente, relator, na verdade, o que muda? Qual é o sentido disso aí? Vai transformar uma advertência em notificação ou em algo indenizatório? Só artigo 5º, 20. 22? Sim, mas a empresa Não, aqui. Parágrafo 5º do artigo 20. Artigo 20. Aqui, ele exclui, né? Então faz a exclusão do parágrafo 5º do artigo 20, que diz o seguinte, vereador: havendo conveniência administrativa, o valor da multa poderá ser convertido em obrigação compensatória proporcional ao valor da penalidade aplicada, consistente na doação de bens permanentes para o reaparelhamento do PROCON, que integrarão o patrimônio público do órgão de proteção. Ele está revogando esse item. Pode ler de novo, Bruno? Havendo conveniência administrativa, o valor da multa poderá ser convertido em obrigação compensatória proporcional ao valor da penalidade aplicada, consistente na doação de bens permanentes para o reaparelhamento do PROCON, que integrarão o patrimônio público do órgão da proteção. Então, na verdade, ele exclui essa possibilidade de dar para o... Possibilidade boa. Eu não vejo motivo para excluir isso. Talvez tenha alguma questão jurídica, não sei se... Provavelmente. É o que eu imaginei.
Aqui, posicionamento do Ministério Público, perfeito. Deixa eu ver aqui. De Porque qualquer esse maneira, parágrafo nós ficou estamos extenso. avaliando aqui a questão. Ela vai a plenário e a Rafael, gente vai mantém discutir essas lá. atividades hoje. Pois é. Como é que pode? O Faema parágrafo pode, 5º ele cria a possibilidade de Sim. aparelhamento de um órgão público Faema, que é previsto pela indenizatório, legislação. qualquer pena pode ser adquirido Reajuste no que Ou Ou seja, mas só assim, querem ó, deixar a única via da multa, da É. pecuniária. acho Eu não vejo que é o seguinte, e até a própria posição do vereador Bruno sempre tem sentido de dar tramitação àquilo que é constitucional. Nós temos aqui esse aspecto. A questão da discussão, eu acho que ela é bem ampla, né? Até porque assim, ó, o Ministério Público pode fazer uma recomendação, não necessariamente ela precisa ser seguida por haver um entendimento contrário. Me corrija se estou equivocado, né? Às Sim. vezes que a menos É a que apenas haja um uma parecer. decisão, né, vamos dizer assim, judicial, no sentido de que isso deva ser executado, que há sim a obrigatoriedade Sim. do outro ente em executar. O Ministério Público está aqui sugerindo. Então, assim, eu acho que a gente Eu pode posso dar fazer trâmite até aqui e só discutir isso a em leitura até plenário. para Acho que é explicar, uma proposta explicar interessante. melhor, porque na verdade é um termo de ajustamento de conduta, tá? Do Ah, PROCON com o Ministério aham. Público. E diz o seguinte aqui, ó. Considerando que os bens e recursos financeiros derivados de medidas compensatórias à violação de direitos do consumidor não podem ser revertidos em benefício do próprio órgão que propôs o termo de ajustamento da conduta por força do princípio da impessoalidade, o princípio constitucional. Aplicável ao caso que vincula o exercício da atividade administrativa ao cumprimento de critérios objetivos, desvinculado de qualquer atuação que busque a satisfação de interesses pessoais, ainda que não exatamente em prol da pessoa do administrador, mas do órgão que se encontra atrelado. Então, o que aconteceu? O Ministério Público entendeu que feria o princípio constitucional da impessoalidade, inclusive estava lecionando isso hoje de manhã, por conta da seguinte situação, de que, como é o órgão que estabeleceria a multa e seria revertido para ele, poderia ter, de certa forma, abriria uma brecha aqui para um certo abuso. Então, o Ministério Público fez esse termo de Se aplicar ajustamento em outros de órgãos, conduta com o PROCON e Vai precisa ser que a gente aplicado ratifique. No IBAMA, e dessa forma é aplicado em outros órgãos ambientais Exatamente. também. O que eu vejo assim, ó, é de se lamentar, aí sim, né, foi realmente a questão da não contestação e simplesmente a assinatura de um termo de ajustamento de conduta que muitas vezes E que não é vinculativo aqui para o legislativo. exato, que muitas vezes inclusive acaba, né, criando situações como essa, onde se tem uma dinâmica que é favorável, né, a uma determinada condição, vamos dizer assim, por uma interpretação, de novo, que o Ministério Público pode sim fazer, né, uma recomendação, pode inclusive encaminhar a algo no sentido de que judicialmente se venha a ter uma posição, né? Mas enfim. Eu particularmente, Mas vamos ao eu particularmente chamamento. entendi o posicionamento do promotor, até concordo, mas queria fazer aqui, presidente, só Só um pouquinho, só uma vereador. sugestão. Só um pouquinho, vereador Lanzarini. Só fazer uma sugestão para quando vem essas coisas do executivo, por exemplo, aqui a pessoa da pasta, pode mandar explicando para a gente. Aqui a gente acabou encontrando aqui o caminho, né? Mas seria interessante a gente saber o que se trata, porque entra às vezes as coisas em caráter de urgência, a gente não sabe muito aquilo que significa. Seria interessante que a pessoa, o secretário que estiver na pasta, presidente da pasta que for, entrasse em contato, mandasse alguma coisa institucional para a gente, favoreceria. Eu voto de forma favorável. Vereador Até Lanzarini. porque é um termo de ajustamento de conduta e ainda de qualquer maneira vai à discussão também, né? Favorável. Vereador Jovino. Contrário, presidente. Senhor Bem. presidente, eu voto contrário também, porque a Constituição prevê essa possibilidade, né, de aparelhamento de órgãos, com base nesse critério. Outros órgãos ambientais também fazem isso. Eu não entendo qual o motivo que levou o Ministério Público a propor isso daí. Simplesmente vai limitar, vai ser prejudicial a um eventual notificado que vai simplesmente ter como única possibilidade o pagamento de multa. Enquanto que ele poderia fazer uma doação de bens para um órgão público, no caso o PROCON. Eu acho que a gente tem que justamente dar possibilidades do empresário, né, de responder de várias formas por uma eventual infração e não apenas de forma pecuniária. Por isso votei contrário. Sou favorável. E a comissão seguinte, projeto de lei do Executivo 7.490. Perfeito. Projeto de Lei 7.490 do Poder Executivo, ementa, autoriza a concessão de auxílio financeiro à Sociedade de Amigos da Banda Municipal de Blumenau e da outras providências. O parecer jurídico aqui faz a recomendação para que a Comissão de Finanças faça a devida análise aqui,
com base no artigo 59 do Regimento Interno, mas não se opõe aqui juridicamente. Na verdade, coloca o seguinte, coloca que tem um vício formal sanável em razão da ausência de alguns documentos, mas faz um encaminhamento aqui para a Comissão de Finanças. Então, como o encaminhamento vai ser para a Comissão de Finanças, eu voto de forma favorável. Que valor é esse, nobre? 60 mil. Na realidade, da mesma, só o subitem é diferente. É da Fundação Cultural, só que o item eles estão transferindo para a banda. É o subitem aqui que diz para o relator falar ali no final. Perfeito. O artigo 3º prevê o seguinte: o crédito adicional suplementar aberto no artigo 2º dessa lei, que é esse crédito de R$60 mil, ocorrerá por conta da redução da seguinte dotação orçamentária: Fundação Cultural de Blumenau, Fundo Municipal de Apoio à Cultura. Exatamente. Estão tirando lá e colocando na banda municipal. Vereador Lazarim, seu voto. Favorável. Vereador Jovino, seu voto. Senhor presidente, eu voto favorável até pelo trabalho que a banda vem realizando aí no nosso município, tem se destacado até nível nacional, então meu voto é favorável, sendo que da forma que Vossa Excelência sabiamente explicou, meu voto é favorável. Vereador Ricardo. Também favorável, presidente. Também favorável. E a comissão seguinte, projeto de lei 7.491, também mensagem do Executivo. Também projeto de autoria do Poder Executivo autoriza a concessão de férias coletivas aos servidores públicos municipais no período de 26 de dezembro de 2017 a 19 de janeiro de 2018. O parecer jurídico aqui coloca como regular nos seus aspectos formais e materiais, que depois vai vir para votação, para discussão. Voto aqui de forma favorável. Eu pediria vistas em função também da Câmara, de repente também já fazer uma emenda, né? Que é urgente. Isso, tá bom. Até porque a Câmara pode entrar também nesse mesmo projeto. Muito bem, seu voto, Lázaro. Vereador Jovino. Presidente, eu voto favorável, mas inteligente a sua ideia de que a Câmara possa ter esse mesmo período, até porque se trabalha quase compartilhado as reivindicações dos senhores vereadores junto ao Executivo. Então, favorável. Vereador Ricardo. Favorável, presidente. Também favorável. É a comissão seguinte. Projeto de lei 7.492, também do Executivo. Projeto de lei, também de autoria do Poder Executivo, ementa, autoriza a abertura de créditos adicionais especiais no orçamento vigente da administração direta do município de Blumenau. Por todo exposto aqui, por força do regimento interno, o projeto tem que ser submetido à Comissão de Finanças, mas também está regular nos aspectos formais e materiais. Deixa eu ver só a questão aqui que de fato prevê aqui. Créditos financeiros aqui no valor de R$380 mil nas dotações orçamentárias abaixo discriminadas. Secretaria Municipal de Regularização Fundiária e Habitação. Faz essa previsão aqui de dotação orçamentária. Do ponto de vista jurídico aqui, voto favorável. Vereador Lazarim, seu voto. Favorável. Vereador Jovino, seu voto. Vou votar com o senhor, presidente. Favorável. Vereador Ricardo. Favorável, presidente. Também favorável. E a comissão seguinte. Projeto de resolução 553, de emenda 126 ao regimento interno do vereador Alexandre Matias. Vamos cantar o hino. Projeto de resolução número 553, emenda 126 ao regimento interno, de autoria do vereador Alexandre Matias. Inclusive, o vereador aqui conversou. Diz o seguinte aqui, só para fazer leitura, para sintonizar todos os vereadores. Artigo 1º, que o inciso 3º do artigo 89 da Resolução de 2010, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara de Blumenau, passa a vigorar com a seguinte redação. Aí a modificação aqui no inciso 3º do artigo 89, que em todas as reuniões ordinárias será executado o hino de Blumenau cantado. Inclusive eu conversei com um vereador aqui e ele me explicou que a ideia é justamente para que a gente possa saber o hino de Blumenau e não passar em determinados eventos oficiais e as pessoas não saberem. Eu acho que é uma iniciativa bem interessante e está correta da forma jurídica e eu voto aqui juridicamente de forma favorável. Vereador Lazarim, já treinou, tudo certinho, está com a voz afinadíssima. Senhor presidente, nós aqui estamos analisando a questão jurídica, então vou acompanhar o voto do relator e acho que a gente pode se fazer a discussão lá no plenário, inclusive, né? Até
Porque acho que a gente tem também uma questão, né, de que muitas vezes, até pela própria transmissão da TV, em algumas situações nós já temos dificuldades em encerrar a sessão dentro do prazo lá, né? Portanto, acabando excedendo em algumas situações, nós não temos mais nem a nossa transmissão. Então, não acho que é louvável, enfim, né? Mas talvez a gente tenha que analisar com um pouco mais de cuidado, né? Sob pena de, em algumas situações, nós não conseguirmos terminar nossas sessões dentro do prazo regimental. Vereador Jovino, seu voto. Essa também é a minha preocupação, senhor presidente. Na verdade, nós temos... As sessões começam às 15. Muitas vezes as falas dos vereadores estão começando às 16, 16h30. Então, eu sou contrário. Vereador Contrário a essa situação. Ricardo. Achei interessante a proposta do vereador Matias, merece ser debatida em plenário, não só pelo conteúdo, mas pela constitucionalidade também, mas também temos que ver essa questão do tempo ali das sessões, presidente, mas voto de forma favorável. Também quero continuar cantando o nosso hino, que está, por sinal, ganhando os outros 3. Projeto de lei 7.476, autoria do nosso vice-presidente. Projeto de lei 7.476, autoria do vereador Ricardo Alba, ementa, dispensa a exigência de autenticação em cartório de cópias de documentos públicos pela administração pública municipal e determina providências conexas. Parecer jurídico, por todo exposto, possui vício formal de iniciativa insanável em razão de providências pretendidas em impor atribuições aos órgãos do Poder Executivo. Com isso, ofendendo os artigos 2º, 84, inciso 6º da Constituição Federal e artigo 35, inciso 4 da Lei Orgânica do Município. O vício é insanável porque atinge dispositivos fundamentais do texto, prejudicando integralmente. Assim, não se justifica a apresentação de emendas nem análise dos demais elementos formais e materiais. Bem, primeiro eu... Se me permite, presidente. Claro, por favor. Eu não entendi esse parecer jurídico, com todo o respeito, porque o projeto de lei não visa impor nenhuma obrigação. Só quer pedir vistas. Não, eu só queria esclarecer isso daqui, não impõe nenhuma obrigação ao poder público, nenhuma. O que ele evita é a burocracia. O que ele procura dar é celeridade, agilidade, economicidade. Quando um indivíduo vai num órgão da prefeitura, um cidadão, e pega lá uma certidão ou um documento, por exemplo, apenas um exemplo, da Defesa Civil, esse documento ele não precisa ser autenticado se ele for entregue a um outro órgão municipal, simplesmente assim. É o que diz o artigo 2º, o cidadão atendido nos órgãos e entidades da administração pública municipal, quando requisitados certidões e documentos que já estejam em poder de outros órgãos e entidades da mesma administração pública municipal, poderá entregar apenas cópia simples, sem necessidade de autenticação notarial em cartório, devendo o órgão municipal receptor confirmar a autenticidade diretamente no órgão responsável. Então, a única obrigação que dá ao poder público é ele abrir as próprias gavetas e olhar se o documento original realmente está na administração pública. Não respeito a opinião da Procuradoria, mas não concordo, porque não impõe nenhuma obrigação ao poder público. Eu acho a ideia interessante, inclusive eu tinha estudado essa Isso, ideia inclusive, aqui só também, para complementar, mas... foi implementado pelo governo federal. Isso daqui não é ideia originária minha, isso daqui eu copiei do governo federal, que aplica isso na administração pública federal, e eu trouxe essa celeridade para a administração pública municipal, para evitar burocracia. Mas acho que a recomendação que faz o parecer aqui, ele consta, não problema do conteúdo, mas ele diz que a competência aqui, eu concordo com o parecer, é do Poder Executivo. Sim. Então ele coloca aqui que na verdade seria da Prefeitura e vem a indicação. Eu tinha estudado isso aqui também, e não entrei justamente porque achava essa questão. Então realmente eu acho aqui, vereador, que é via anteprojeto. Eu acho a ideia muito interessante, mas acho que o caminho aqui é realmente via indicação ou via anteprojeto. Por isso não vou aqui, todo mundo sabe da minha amizade com o vereador Alba, mas como eu venho seguindo um critério aqui de seguir os pareceres, né? Vou fazer a minha má fama aqui, vou seguir o parecer votando de forma contrária. Lazarim, o seu voto, por favor. Eu vou aqui... inclusive levando em consideração a explicação aí do autor, me manifestar de forma favorável, porque acabei compreendendo aí aqui a explicação do colega vereador Ricardo Alba. Vereador Jovino, seu voto. Favorável, presidente. Vereador Ricardo. Favorável, né, presidente? Eu sou contrário e a sua explicação com certeza vai ter mais um veto Talvez... Vai ter mais um veto aí do prefeito. Sim.
Mais ou menos. Derruba, presidente. Se o prefeito quiser tirar a burocracia da administração É só pública, mandar uma indicação para ele. O senhor já fez isso Mas é que eu em quero outro destacar, momento? eu vou ter que mandar mais destacar que eu achei a ideia bem interessante. Não, eu achei a ideia tenha muito dúvida. interessante, mas acho que tem que fazer essa conversa Não via tenha executivo dúvida, mesmo. Não tenha dúvida. É o simples fato de pegar o telefone e dar uma ligada para o procurador, ele já faz na hora. Nós estamos facilitando, presidente. Assim eles não precisam nem ligar. Não. O prefeito tá certo, tá. tem que mandar mais um veto aqui sim. Pode não derrubar o velho. Analisaremos, senhor presidente. É, e assim não passa, como não. Vossa Excelência não compreendeu as justificativas aqui do nosso colega com relação ao justificativa projeto. jurídica não entendi. Da mesma forma, Ele não não compreendemos também a ele- nova localização ele- da Ponte ele do Centro. esclareceu Também as como explicações não nos convenceram, pelo menos a mim, senhor presidente. Mas eu ainda dou voto de louvor à nossa Procuradoria, que com certeza nos encaminhou de uma forma correta. Voltou a ser 3-2. 3-2. Muito bem, senhores, obrigado pelo comparecimento. Até na terça, mesmo horário, 1h30. Sacando aí, presidente, que eu botei muitos com o seu governo hoje.